Vamos falar agora da seletividade patológica, então, que é uma situação um pouquinho diferente. Por que que é um pouco diferente? Porque ela vai ter causas um pouco diferentes. Ela vai ter uma causa comportamental ou orgânica, né? Às vezes isso vai estar, de certa forma, interligado, né? Mas é o que acontece nessa fase. A seletividade patológica, ela pode acabar se desencadeando por algum problema na fase fisiológica. Então, se a gente conduz a fase de seletividade fisiológica de uma forma não muito legal, essa criança pode acabar fixando essa fase, né? A fase não passa, né? Toda fase passa, mas a fase de seletividade, se a gente errar nesse momento, se a gente conduzir de forma não muito ok, ela pode se virar um hábito, né? E aí esse hábito é uma seletividade patológica, que aí é um problema, essa criança pode desenvolver algum tipo de transtorno, e essa seletividade fica mais intensa e fazer parte realmente da vida dessa criança, e ela pode levar isso por um bom tempo na vida, né? Chegar até na fase adulta, né? Vocês talvez conheçam adultos que são muito seletivos, talvez até vocês, alguém que está me assistindo aqui dentro mesmo da comunidade, seja um adulto que é seletivo, extremo, né? Que não aceita vários alimentos, que não aceita muitas coisas, entende? Isso pode ter sido desenvolvido, vamos dizer, lá na infância, nessa fase de seletividade, quando você passou por essa fase na sua infância, entende? Porque realmente vai levando pela vida toda, tá? Possível resolver isso? Completamente possível, a gente vai falar disso depois também. Mas o que acontece? Então, uma das causas, né, essa seletividade fisiológica se intensificar e permanecer, né, não ser só uma fase que passa, mas uma fase que fica, né, e pode se estender por muito tempo, mas também ela pode ser orgânica, né, secundária a algum outro problema de saúde, tá? Algum transtorno, autismo, TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. A criança pode ser seletiva nos alimentos secundariamente a esses transtornos, né? Tem o transtorno de integração do processamento sensorial, né? Que também pode interferir na escolha dos alimentos, né? Na capacidade da criança conseguir interagir com esses alimentos, né? Ter essa sensibilidade sensorial e experimentar os alimentos e acabar consumindo eles ou não, né? Tudo isso interfere também. Essa seletividade patológica ela também pode ser leve, mais moderada ou grave, né? Depende dessa intensidade. E é aquela criança que realmente não come. Não come. Muitas crianças não toleram estar perto, estar no mesmo ambiente que determinado alimento. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é real. Às vezes eu falo isso, as pessoas meio que se assustam, né? Mas como assim não tolera estar perto? Sim. Tem crianças que são assim, tem crianças que eu atendo, que eu acompanho, que eu ajudo, né, a trabalho com isso, né, dentro do consultório também. Criança literalmente não pode estar no mesmo ambiente, ela não tolera estar próxima àquele alimento, ela não consegue encostar no alimento, né? Então, existem várias fases, várias intenções, fugi a palavra, intensidade, né? Existem várias intensidades nessa seletividade também, né? Várias formas diferentes e, de acordo com essas fases, o trabalho que a gente vai desenvolver vai ser diferente, tá bom? Mas é aquela criança que realmente não come, não suporta, não tolera. Às vezes ela tolera estar junto, até encosta, né? Às vezes não quer cheirar, às vezes cheira, às vezes, mas comer, não, né? Às vezes determinados alimentos, alguns alimentos específicos, às vezes são vários alimentos específicos, às vezes são grupos alimentares específicos, né? Não aceita nenhum legume, aceita até fruta, mas não aceita legume, ou o contrário, aceita legume, mas não aceita nenhuma fruta, não come nenhum tipo de carne, e assim vai. Entende? Então, depende muito, existem todos esses tipos, né, diferentes, depende da criança, depende da causa real também, né, e comportamental, né, como eu falei, existe a causa comportamental e a causa orgânica. A causa comportamental vai estar normalmente relacionada com essa fase da seletividade fisiológica, que não foi uma fase, né, que foi uma fase que ficou.
ok? Muitas vezes pelo comportamento dos pais mesmo, né? Como eu falei, a forma como a gente lida com isso, como a gente conduz essa fase, pode ajudar essa fase a passar mais rápido ou fazer com que essa fase fique, ok? E aí a causa orgânica, ela vai estar relacionada, como eu falei, a algum outro problema, né? Alguma outra condição associada a isso, ou algum problema gastrointestinal também, uma esofagite que essa criança teve, um refluxo gastroesofágico que causou uma esofagite. Então, ela acaba associando o alimento a dor, a desconforto, alguma coisa negativa. E aí, ela tende a recusar o alimento, porque ela associa, né? Toda vez que eu como, vai doer. Toda vez que eu como, vai acontecer alguma coisa, eu vou ficar desconfortável. Às vezes, isso acontece por algum problema realmente que aconteceu, né? Alguma doença que ela desenvolveu, né? Alguma condição clínica não tão séria, talvez, mas que ela acaba associando, tá? E aí, ela se recusa, ela fica seletiva e ela não come, ok? Às vezes, é alguma experiência ruim que ela teve, né? Então, às vezes, pode ser que essa criança teve algum episódio de vômito durante a introdução alimentar, por exemplo. Teve algum episódio de vômito depois de comer algum alimento, alguma coisa que foi natural, assim, nada que tenha sido algum problema, alguma gastroenterite, alguma coisa mais grave, não. Pode ter sido alguma coisa natural, um vômito que aconteceu, e aí ela sentiu desconforto, ela sentiu dor, e isso foi processado ali na cabecinha dela como algo ruim, né? Como o alimento me causou isso, então não vou mais comer o alimento. E aí ela passa a recusar aquele alimento, uma vez que ela vê aquela cor, às vezes, né? Porque ela ainda não tem capacidade, às vezes, de distinguir bem, dependendo da fase, né? Da idade, de todo o contexto de como isso aconteceu, né? Às vezes ela acaba associando a cor. Então ela passa, de repente foi um brócolis, por exemplo. Ela comeu um brócolis, vomitou, e aí ela associou a cor verde do brócolis com algo ruim. E aí ela passa a não aceitar brócolis, a não aceitar vagem, a não aceitar nenhum outro alimento verde. Entendem? Isso pode acontecer também. Só um exemplo, né? Às vezes não é a cor, às vezes é a textura, enfim. A criança pode ir selecionando por alguma experiência negativa que ela teve com algum alimento, ok? Ou às vezes com o horário da refeição. Aquela criança que é forçada, né? Que tá sempre sendo obrigada a comer, a colher tá sendo enfiada dentro da boca, né? Ela começa a associar a refeição, o horário da refeição, a comida com algo ruim, com algo negativo, com algo estressante, com algo que não é gostoso, não é legal. E aí ela passa a recusar o alimento, ela não quer mais comer, porque toda vez que ela come, alguma coisa ruim vai acontecer, entende? Às vezes, essa questão, né, de emoção com o alimento é muito importante, né? Porque o que a gente precisa é justamente, desde sempre, fazer com que essa criança goste dos alimentos, né? Veja os alimentos como algo bom, com que ela crie memórias afetivas com um alimento, né? Às vezes, um bolo, por exemplo, que a avó faz. Sente o cheirinho do bolo, já remete uma coisa gostosa, afeto, carinho, enfim. Às vezes, a criança pode acabar relacionando esse cheirinho de bolo com um dia que ela encostou no fogão e queimou a mãozinha. Entende? Aí, esse cheirinho de bolo gostoso, que vai ser afetivo e tudo mais, não vai ser isso pra ela. Um exemplo, né? Isso pode acontecer com qualquer coisa, é só uma forma de explicar pra vocês. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, é importante a gente entender e saber que isso vai estar relacionado com a seletividade, com a aceitação ou não dos alimentos, tá bom? Então, essa criança pode passar pela fase de seletividade e ficar, ou ela pode desenvolver uma seletividade por conta de alguma experiência ruim que aconteceu, por conta de algum problema gastrointestinal ali que ela teve, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu quero falar pra vocês sobre tudo isso? Nessa questão de seletividade patológica, é mais complexo um pouco, né? Na aula que vem eu vou falar pra vocês sobre como lidar com tudo isso, o que fazer, o que não fazer, enfim. E vocês vão entender melhor, né? Como conduzir toda essa fase fisiológica da seletividade, ok? Na seletividade patológica, né, se você percebe aí, de repente, por alguma falha que aconteceu, algum erro que tenha sido cometido, alguma associação negativa que o seu filho tenha feito com os alimentos e ele está seletivo, procura ajuda, tá? É muito difícil resolver isso sozinho,
tá? Por isso que eu tô falando tudo isso pra vocês, explicando essas diferenças. Porque uma seletividade patológica, que a gente também pode chamar de dificuldade alimentar, né? Acabei não falando no começo antes, mas não existe uma nomenclatura correta, exata para isso na nossa literatura. Então, talvez você encontre, se você for pesquisar um pouco mais, com dificuldade alimentar, tá? Procura ajuda, tá? Procura ajuda, porque a gente precisa trabalhar isso na cabecinha da criança, tá bom? Não é uma coisa que vai ser resolvida assim, da noite pro dia, né? Não é uma fase que vai estar agora, que você vai lidar, ok, e vai resolver. Infelizmente não é, ok? Então existe essa diferença, né? Uma seletividade patológica, assim, precisa trabalhar a cabecinha da criança, precisa trabalhar a interação de novo com os alimentos, esses estímulos sensoriais, e precisa trabalhar psicologicamente, precisa trabalhar o estímulo sensorial com um terapeuta ocupacional, precisa de um psicólogo, às vezes precisa do nutricionista, ok? Então, se de repente você está assistindo aí e percebeu que o seu filho não está mais numa fase seletiva fisiológica, né, mas já está numa situação um pouquinho mais avançada, vem falar comigo depois que a gente decide juntas o que fazer, tá? Outra coisa que eu quero falar, não se culpe, tá? Importante a gente comentar isso daqui. De repente você percebeu, né, que o seu filho acabou desenvolvendo uma seletividade mais extrema, mais patológica, né, nessa forma como a gente tá falando aqui, não se culpe, né? Primeiro ponto, nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer alguma coisa propositalmente para causar algum mal pro filho. Eu tenho certeza absoluta disso. Bom, então não se culpe se você percebeu que de repente você, seu marido, sua família acabou cometendo alguma falha que talvez tenha levado, né, desencadeado tudo isso. Eu tenho certeza que isso não foi proposital, tá? Então fica tranquilo. O primeiro passo é você estar tranquila, ciente da situação, para não acabar cometendo erros novamente e buscar realmente a solução também, tá bom? Infelizmente, são muitas coisas que envolvem tudo isso, né? Que fazem a gente tentar acertar, mas acabar errando, não é? Infelizmente acontece porque desde a forma como a gente foi criado, né? Como nós fomos educados, como nós tivemos a nossa introdução alimentar, talvez, né, a gente acaba tendendo a repetir isso com os nossos filhos, mesmo que isso não seja o melhor caminho às vezes, né, infelizmente isso ainda acontece em algumas famílias, os próprios palpites que acabam vindo, né, dos nossos pais, avós, enfim, né, que nos criaram de uma maneira talvez não muito correta, porque também não foi proposital, né, todo mundo faz o melhor que pode com o conhecimento, com a informação que tem. Então, se eu não tenho a informação correta, como é que eu vou fazer algo correto? Né? E essa informação errada vem de longe, às vezes, né? Infelizmente, pode vir até de profissionais da saúde, não tão atualizados, né? Mídia, propaganda de alimentos é uma coisa muito séria também, a gente precisa ser crítico com isso, né? Porque é propaganda em cima de propaganda e elas são avassaladoras, né? Mostrando o que é maravilhoso pro nosso filho, mas que muitas vezes tá bem longe de ser, né? Para vender, né? Para suprir a mídia, né? Suprir a indústria. E isso é um problema, porque infelizmente acaba interferindo, né? Nas escolhas que a gente vai fazer, no que a gente vai colocar dentro de casa, no que a gente vai estar oferecendo de alimento para os nossos filhos e, consequentemente, repercutindo na saúde deles, ok? Então, se precisar, se você perceber que precisa, busca ajuda. E cuidado com rótulos. Esse é o último recado que eu quero dar para vocês nessa aula sobre seletividade. Cuidado com rótulo. Que tipo de rótulo? E agora eu não tô falando de rótulo de alimentos, não. Tô falando de rotular os nossos filhos mesmo. Ah, ele é ruim para comer. Ele nunca come nada. Não adianta nem querer fazer tal coisa porque ele não vai comer mesmo. Sempre deu trabalho para comer. Sabe esse tipo de frase que às vezes a gente escuta, né? Com uma criança que tem dificuldade alimentar, com uma criança que às vezes está seletiva, enfim. Cuidado com isso, com essas frases que talvez a gente acabe falando, nosso filho vai escutar e ele realmente interpreta isso como ele sendo isso,
né? Por mais difícil que esteja sendo essa fase para você, acredita, é ainda mais difícil para ele. Ainda mais difícil para ele, não tenho sombra de dúvida, sabe? Porque eu, né, vivo isso muito na prática, eu sinto a dificuldade também que é trabalhar com esse tipo de criança, né? O desafio que é para mim como profissional ajudar essa criança, quão difícil isso é para os pais, e eu percebo muito nitidamente como isso é difícil para a criança também. Isso é muito difícil. Porque ela tá num ambiente em que tá todo mundo sempre falando, olha, come isso, precisa comer aquilo. Essa menina é ruim pra comer, esse menino nunca come nada. E ela está ali escutando isso todos os dias, o tempo todo. E ela muitas vezes se esforça, tenta, e ela não consegue. Ela simplesmente não consegue experimentar, é difícil pra ela. Por quê? Isso é um problema. Tá? Então, cuidado com isso, com a forma que a gente fala, porque não vai ajudar, mas vai atrapalhar, tá? Vai atrapalhar a forma como essa criança vai se interpretar, né? Como que ela vai se ver, como que ela vai se nomear, né? Todo dia ela escutando é ruim pra comer, ela vai se rotulando dessa forma também, eu sou ruim pra comer, né? E aí isso vai dificultar ainda mais resolver esse problema todo, tá? Então, cuidado, é difícil para vocês, é difícil para os pais, é difícil para mim como profissional, mas é muito mais difícil para a criança. Tá bom?